Pessoal, bom dia a todos. Hoje nós teremos uma apresentação da nossa residente do primeiro ano, Emanuele Muniz. Ela vai falar do linfoma mais comum, não Hodgkin, né, que é o difuso de grandes células B, e uma experiência de vida real no tratamento. Então, Emanuele, por favor. Bom dia, gente. Como o doutor Fernando já falou, meu nome é Emanuele, e a gente vai discutir hoje um artigo sobre a experiência de vida real do linfoma difuso de grandes células B. Esse é o artigo que a gente vai apresentar. E aí, ele foi publicado esse ano, no começo do ano, na Cancer Medicine. Para introduzir o assunto, já que a gente tem aqui internos, tem residente de clínica, né, para a gente explicar a importância que tem o linfoma difuso de grandes células B. Como o doutor Fernando toda a vida gosta de falar, né, o linfoma não Hodgkin ele poderia ser uma especialidade por ele só, de tantos subtipos e de tamanha prevalência que a gente tem, porque ele é a mais comum das neoplasias hematológicas. O difuso de grandes células B é o subtipo mais comum dentre esses não Hodgkins, representando 30 a 40% desses subtipos de linfoma não Hodgkin. E aí, quando a gente parte para falar do tratamento do linfoma não Hodgkin, do difuso de grandes células B, a gente tem uma primeira linha muito bem consolidada já há muitos anos, que é o R-CHOP. Na verdade, o CHOP já vem desde os anos 90, e a partir do começo dos anos 2000, aí a gente teve a introdução do R, que é o rituximab, o Mabtera, né? Consolidado nesse estudo, que é o LNH 98.5, que mudou aí a curva de sobrevida desses pacientes. E para falar de segunda linha, a gente também tem uma consolidação do que deve ser feito, né, que é na segunda linha uma quimioterapia de resgate com transplante autólogo de células-tronco, que foi consolidado nesse estudo PARMA, que é até um pouco mais antigo do que o estudo do rituximab, que é de meados ali dos anos 90, já para o final da década de 90. E aí, quando a gente fala de terceira linha de tratamento, a gente já não tem uma coisa tão bem estabelecida, com resultados tão importantes que façam com que a gente tome sempre não, mas assim, de forma preferencial, a mesma conduta. E aí é onde a gente está nesse momento do linfoma difuso de grandes células B, da emergência de novos tratamentos, principalmente pós primeira e segunda linha. E aí esse estudo ele vai falar justamente desses resultados de primeira, segunda e terceira linha e até quarta. Como metodologia do estudo, a gente vai ter como siglas importantes quando eu for falando das análises estatísticas, esse Real World Time to Next Treatment, que é o tempo de vida real para o próximo tratamento, o Real World Overall Survival, que é o tempo na vida real de sobrevida global desses pacientes, e a linha de terapia, que vai ser esse lote. Como delineamento do estudo, ele foi um estudo retrospectivo que analisou uma base de dados, que é essa COTA Database, que na verdade é uma base de dados de um plano de saúde, como se fosse um plano de saúde, né, do Seguro-Saúde dos Estados Unidos. É uma análise que foi de 2016 a 2021 e foi feito por método de Kaplan-Meier, que é aquela curva que vai excluir algumas variáveis para que a gente possa ter uma intention to treatment, né, que é aquela intenção de tratamento, excluindo os pacientes que abandonaram o estudo, para que a gente possa ter uma configuração mais fiel do que seria na vida real. Ele vai analisar de forma populacional, por linha de tratamento, variáveis clínicas e variáveis demográficas, mas essas variáveis eles não levaram a análise de subgrupo. Então, conforme a gente for falando de linha de tratamento, eu vou delinear as populações para vocês, mas ela não vai gerar uma análise estatística em relação a essas divisões de ano de diagnóstico, de subtipo, de Ann Arbor, de idade, de sexo. A única variável populacional ali do início que foi levado para uma análise multivariada foi a diferença entre ABC e centro germinativo, né, as células B ativadas e o centro germinativo. E aí, por conta do que ele define lá, como que seriam variáveis para a gente tentar avaliar o que é um pior prognóstico para esses linfomas, né? E aí, ele não viu diferença no ABC e no centro germinativo. O que ele explica lá como provável causa de que esses linfomas, quando a gente separa em ABC em centro germinativo, a gente não conseguir encontrar uma análise significante, é que o ideal seria que isso fosse feito por NGS e não só por imunistoquímica, para a gente poder diferenciar realmente a microbiologia desses linfomas. E aí, como é uma análise de vida real, né, normalmente o que a gente tem é a imunistoquímica e não o NGS. Então, só a imunistoquímica não geraria diferença clínica para esses pacientes. E aí agora a gente vai discutir por linha de tratamento. Inicialmente, a gente selecionou os pacientes, e aí a gente teve uma seleção de 1.347 pacientes. Foram excluídos pacientes que participaram de clinical trials, porque era um estudo de vida real, né? Excluídos pacientes que não conseguiram entrar em tratamento, ou seja, que já foram diagnosticados muito graves e não conseguiram fazer parte
das linhas de tratamento, e pacientes que não conseguiram entrar dentro das classificações necessárias, aquele delineamento populacional que eu mostrei no início, né, que não tinham informações no prontuário, porque como é um estudo retrospectivo, muitas vezes eles não conseguiram identificar o ANARBO, e aí dos pacientes em geral, eles conseguiram selecionar 1.347 pacientes. Essa descontinuação de terapia, ela pode ser por qualquer razão, pode ser morte, pode ser que o seguro não cobriu mais, pode ser toxicidade. Então, toda vida que a gente vê descontinuação de terapia, não quer dizer que foi falha de tratamento, né? Doença refratária no estudo foi definida como aquela que progrediu em 6 meses ou que não teve nenhuma resposta em 6 meses, e a doença recaída, aquela que teve resposta inicial, mas depois de 6 meses avançou. E aí, como a gente já tinha falado, a primeira linha de tratamento, ela é uma primeira linha que é bem definida, que é o R-CHOP. A gente teve esse R-CHOP sendo utilizado em mais ou menos 63% dos pacientes, e essa primeira linha é composta de rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina e prednisona. E o diagnóstico, né, para o início da primeira linha de tratamento, como variáveis populacionais, a gente teve uma média de idade de 67 anos, 54% desses pacientes eram do sexo masculino, 81% deles eram tratados em centros de comunidade prática, ou seja, não eram centros de estudo, não eram centros de faculdades, né? 38% desses pacientes foram diagnosticados em estágio 4, 25% deles tinham intermediário baixo risco, 26% intermediário alto, 32% eram do subtipo ABC e 39% eram do subtipo centro germinativo. 23% desses pacientes tinham comorbidades importantes, pontuando mais de 3 pontos, 3 ou mais lá no score de comorbidades deles. E aí, quando a gente vai para a análise mesmo, né, para a nossa curva de Kaplan-Meier, a primeira que a gente tem é a curva de sobrevida por linha de tratamento. E aí ele dividiu em 1 ano, 3 anos e 5 anos. No caso da primeira linha de tratamento, em 1 ano a gente tem um overall survival de 88%, em 3 anos de 78% e em 5 anos de 73%, nessa curva gerada aqui pela primeira linha de tratamento. Quando a gente vai para a subanálises, né, dessas linhas, a gente tem que, na primeira linha, 16% só interromperam a terapia, e aí, como a gente tinha comentado lá no começo, né, pode ter sido por toxicidade, pode ter sido por problema no seguro de saúde, pode ter sido por qualquer razão. 12%, 12,8% desses pacientes apresentaram doença refratária, ou seja, aquela que em 6 meses ou progrediu ou não teve nenhuma resposta. 11,7% tiveram recidiva de doença depois desses 6 meses. E aí, no contexto desses pacientes refratários ou recidivados, né, que representaram aí 24,4%, 23% deles foram dentro dos primeiros 12 meses. Ou seja, mostrando para a gente que as recidivas e a refratariedade são caracterizadas principalmente dentro dos primeiros 12 meses de doença, né? Só 1,4% foi depois de 12 meses do início da primeira linha de tratamento. E outra variável que ele vai avaliar na curva de Kaplan-Meier aqui é o tempo para o próximo tratamento, né? Só que na primeira linha ele não gerou uma curva estatística significativa. E aí a gente não teve, ele classificou lá como not reached, né? Que não deu para avaliar qual seria o tempo para o próximo tratamento em relação à primeira linha. Quando a gente fala de segunda linha, é aquilo que a gente já tinha comentado, que a quimioterapia vai ser uma segunda linha associada ao transplante para aqueles pacientes que são elegíveis. Só que essa quimioterapia ela já não tem um standard of care tão bem estabelecido. Então, a gente pode ter o uso do RAIS, do BR, do RGDP, do R-CHOP, do RGMOX. E aí tem vários estudos comparando essas quimioterapias, mas que nenhum mostra um ganho de sobrevida muito maior, que muda às vezes a toxicidade de cada uma delas, né? Então a gente não tem uma muito bem escolhida. Mas aqui no estudo, a que teve mais prevalência de uso foi o RAIS, que é mais ou menos o que a gente vê aqui no nosso serviço, né? A gente usa mais o RAIS também. E aí, em termos populacionais, a idade média, quando foi iniciada a segunda linha, é mais ou menos a que a gente viu na primeira linha, até porque a maioria dos pacientes recai dentro de 1 ano, né? Continuam sendo pacientes do sexo masculino, continuam sendo pacientes que são tratados na comunidade, e só que aqui aumenta um pouquinho a questão do estágio 4, né? São pacientes que estão mais prevalentemente dentro do estágio 4. Mas, como eu tinha falado lá no começo, eles não fizeram análise multivariada dessas variáveis. Então, a gente não tem uma resposta para ver se realmente tem uma significância estatística.
21% eram risco intermediário baixo e 23% risco intermediário alto. Quando a gente vai avaliar o overall survival desses pacientes, a gente tem que, em um ano, 62% desses pacientes continuam vivos, ou seja, uma estatística bem menor do que o lá da primeira linha, né? Em 3 anos, 46%, e a gente não tem essa estatística do quinto ano, justamente por conta do tempo de acompanhamento do trabalho, né? Quando a gente vai para a subanálise aqui, a gente tem que 48,8% dos pacientes são recidivos ou refratários, um número mais que o dobro também lá da primeira linha, né? 41% desses pacientes interromperam a terapia por algum motivo, que é quase o triplo lá da primeira linha, então provavelmente relacionado à toxicidade, né? E só 17%, 17,9% desses pacientes conseguiram ir para transplante autólogo, o que é muito ruim, porque a gente sabe que quando o paciente não vai para transplante, ele tem uma sobrevida muito ruim, né? A gente tem estudos clássicos que mostram essa questão da sobrevida, como Scholar, que mostram a sobrevida média aí de 6 meses desses pacientes que não vão para transplante. E aí, aqui a gente já conseguiu gerar uma curva estatística em relação ao tempo para o próximo tratamento, e esse tempo para o próximo tratamento entre a segunda e a terceira linha, ele foi em média de 6,3 meses, ou seja, um tempo bem curto, né? Entrando aí quase que no paciente que é refratário e não que é recidivo. Quando a gente vai para a terceira linha de tratamento, como tinha sido comentado lá na introdução, aí mesmo é que a gente não tem um standard of care estabelecido, né? A gente não tem um guia muito bem colocado. E aí a gente vai ter aquelas mesmas opções de tratamento que a gente tinha visto lá no início, e aqui acrescentando o CAR-T. Nessa população, a média de idade também é mais ou menos a mesma lá da primeira, 66 anos, sexo masculino também mais prevalente, apesar de ser muito pouco, né, como era já nas outras linhas, tratados na comunidade prática, a maior parte desses pacientes também, 77% em estágio 4, que a gente percebe que aumenta bastante também, 19% de risco intermediário baixo e 22% de risco intermediário alto. E aí, como como sobrevida global aqui, a gente tem que em um ano esse paciente sobrevive 48,8% e em 3 anos 31,5%. E como subanálise, né, a gente tem que 40% dos pacientes vão ser recidivos ou refratários à terceira linha de tratamento. Os que não foram conseguidos levar para transplante lá na segunda linha, né, seja porque não responderam ou porque tiveram que interromper por toxicidade a terapia de segunda linha, 9,9% deles conseguiram transplantar em terceira linha, que também é muito pouco. E 39% interromperam a terapia, indo para uma quarta linha de tratamento. E esses pacientes que foram para uma quarta linha de tratamento, eles levaram em média 4,3 meses após o início da terceira linha de tratamento para ter que seguir para uma quarta linha de tratamento. A quarta linha de tratamento também não tem um standard of care bem estabelecido, né? Também não teve essa avaliação de pacientes que teriam de centros que teriam uma preferência por qualquer tipo das linhas subsequentes, né? E aí, como média de idade, a gente teve uma idade de 63 anos na quarta linha de tratamento, o sexo masculino como mais prevalente de novo, tratados na comunidade prática a maioria, 43% em estágio 4, 19% com risco intermediário baixo e 25% com risco intermediário alto. E aí, aqui, como aquela história que eu tinha falado, né, que a gente não teve um tempo tão grande de acompanhamento, e aí a gente só tem uma sobrevida global de 1 ano para avaliar. E desses pacientes que foram para a quarta linha de tratamento, só 29% estavam vivos após 1 ano, né? 54,9% desses pacientes foram recidivos ou refratários, ou seja, mais da metade, né? E 56% interromperam o tratamento por toxicidade ou, enfim, aquelas outras razões que a gente já falou. E desses pacientes na quarta linha de tratamento, o tempo para o próximo tratamento foi de 4,4 meses. Então, mais uma vez, menos de 6 meses para precisar seguir para uma próxima linha. E aí, como conclusões, o trabalho traz para a gente que cerca de 25% dos pacientes apenas passam da primeira para a segunda linha de tratamento. Só 25% deles são recidivos ou refratários. E isso acontece numa mediana de tempo de 26 meses após o início do tratamento de primeira linha. Então, ali, os primeiros 2 anos seriam os mais cruciais em relação a resposta desse paciente com linfoma difuso de grandes células B. A resposta é muito boa em primeira linha, mas quando a gente passa
para doenças recidivas e refratárias, né, em terceira, segunda, quarta linha, eles apresentam desvantagens marcantes ali na sobrevida global desses pacientes, fazendo com que a primeira linha seja o nosso melhor lance, né? E que tem outra conclusão a que ele chega é que há uma grande necessidade de opções novas de tratamentos para os pacientes recidivos e refratários, porque essa resposta muito boa que a gente tem em primeira linha, a gente não tem nas outras linhas. E aí, sendo necessário também a gente estabelecer o que, é que seria um standard of care para esses pacientes que chegam à terceira e quarta linha. E é isso. Obrigado, Emanuele, pela excelente apresentação, bem resumida, mas muito importante aí a discussão, né? Eu acho que esse trabalho, apesar de ser curto, ele traz uma visão do que acontece na vida real, e isso, assim, é muito, para nós, é muito importante, né, a gente tentar compreender o que acontece, talvez, no nosso serviço e comparar na nossa realidade. Então, uma coisa que você colocou é com relação a separar a classificação em centro germinativo e célula B ativado, que na verdade a gente acaba fazendo isso por imunistoquímica, mas por NGS seria muito mais fidedigno, né? E você conseguiria ter isso, talvez isso tenha uma utilidade maior, né? Na decisão e na definição da estratégia de tratamento. Então, do ponto de vista prático, não muda muito. Às vezes, até tem algumas discussões, o pessoal quer resgatar com DAP, porque acha que pode ser melhor, mas não tem nada muito consistente, né? Então, acaba que o nosso protocolo de resgate, como você colocou, é o RAS, eu acho que o protocolo tem que ser o protocolo que o serviço tem mais facilidade de fazer e tem mais experiência e todo mundo acaba estando mais habituado e tem menos erro. O que me chamou a atenção nessa sua apresentação é que é em torno de 50% de estágio 4 na segunda linha, né? Ele fala alguma coisa sobre isso, porque metade dos doentes com estágio 4, quer dizer, é uma doença. Eu pessoalmente não tenho muito essa ideia de que essa é a nossa realidade. Talvez até seja, mas, e assim, ao contrário do linfoma não de Hodgkin, que a gente tem acompanhado aí ao longo dos anos e feito isso mais de perto, linfoma não Hodgkin no nosso serviço, a gente ainda está precisando ordenar esses dados, né? Mas eu achei muito alto isso. Essa... Alguém gostaria de comentar isso, pessoal? Não sei se alguém que está assistindo gostaria de falar. Achei, porque realmente provável, aí você talvez tenha que entender como o estágio 4 não só medula óssea, mas vísceras, né? Infiltração de estômago, intestino, né? Até, talvez isso justifique mesmo esse percentual tão elevado aí, né? Em torno da metade desses pacientes no estágio 4, porque habitualmente o difuso de grandes células B não é, na sua apresentação, não costuma, pelo menos medula, né? Mas órgãos você tem infiltração com mais frequência, né? Então, acho que talvez isso justifique. Outra questão que eu achei que é muito importante comentar é que, embora não tenha sido citado aí, já tem opções do uso do Carticel na segunda linha, né? Então, até no Brasil, o IS-Carta, um carteiro disponível já no Brasil, ele já está em bula a opção de você usar em segunda linha. Então, que ainda nesse trabalho não tinha, né? Como ele é uma revisão de dados, ele só coloca para a terceira linha. Então, vale a pena salientar isso.
Uma coisa que eu acho que é importante também comentar é que se você tem uma remissão aí, abre aspas, por 6 meses, na verdade, eu acho que é uma refratariedade, né? Então, esse doente, você não pode nem considerar que ele obteve uma remissão mesmo. Então, talvez na análise de reavaliação, a gente tenha perde algum detalhe no sentido da reavaliação, né? O CAR-T na terceira linha, como você colocou, é algo bem consolidado, né? Então, isso aí já tem, inclusive, tem essa opção na outra droga, no Brasil está aprovado, que é o Kymriah. Inclusive, recaída pós-transplante autólogo é uma indicação formal de CAR-T-cell, né? E assim, todas as vezes que a gente fala dessas. Interessante que aí você não tem, ainda não tem nada de anticorpo bispecífico, né, Manuel? Não, professor, porque ele Onde, diz onde é, que se experimentar na época podia ser incorporado, né? Por exemplo, a gente também não tem o Polarix em primeira linha, né? Não tem nenhum Uhum. desses que eram estudos ainda na época. Tudo que foi estudo até 2021 foi excluído. Você acha que com a opção dos biespecíficos, como é que você acredita que isso entraria em termos de seria terceira linha? Como é que seria isso? Acredito que sim, professor, pelo que a gente tem como aprovados para a vida real hoje, né? Acredito que entraria em terceira linha. Uhum. Certo. Quando chega numa discussão de quarta linha, eu acho que é muito importante discutir paliação, né? Eu acho que é um aspecto aí que o trabalho aí não cita, mas talvez precisasse. Eu vi que você colocou aqui na quarta linha, o biespecífico entra aí, né? O tafasitamab, né? Associado Uhum, à lenalidomida, não é isso? E aí isso. eu acho que é muito tardio, né? Isso aí você realmente eu não sei o benefício, né, que você teria, tá? Chama atenção também, após segunda linha, o percentual de só de 17,9% que vai para o transplante autólogo, né? Isso. É bem interessante. E na terceira linha, só 10%. Então, eu realmente, infelizmente, o Rafael até está aqui, acho que o Rafael está aqui na reunião, queria até ouvi-lo. O Rafael levantou os dados do linfoma não Hodgkin, do nosso serviço transplantados, né? E eu estava querendo, na verdade, ouvir uma opinião dele sobre o trabalho que ele vai apresentar aí no SBTMO. Alguém pediu a palavra, não estou vendo quem, pessoal. Eu não consigo ver uma mão levantada, mas não sei quem é. Ah, foi o João Paulo. Então, João Paulo, por favor. Bom dia, pessoal, tudo Bom bem? dia, João. Bom dia, tudo bem? Não, é só um comentário, né? Só para Bem-vindo, muito bem-vindo. organizar melhor um pouquinho essas ideias, né? Eu até apresentei já essa aula na sessão do TMO. É, Hoje em dia, na verdade, a gente considera, estratifica os pacientes por POD12, né? A estratificação é recidiva antes e após 12 meses. Como o senhor falou, um paciente refratário a R-CHOP ou que recai precocemente, ele não vai ter uma boa resposta aos protocolos de resgate que a gente faz, né, habitualmente, que é a quimioterapia com RA e CRDAP, seguido de transplante autólogo. Esses pacientes que recaem antes de um ano, a gente já tem dados bem consistentes que o CAR-T é a melhor opção, né? É o estudo Zuma-7, o primeiro estudo, o CAR-T acho que da Novartis, que mostra um percentual de resposta completa e duradoura bem superior ao controle histórico. Não é um estudo fase 3, né, head-to-head com terapia padrão, mas é um estudo que aprovou e está como terapia padrão nos Estados Unidos, na Europa, para os pacientes que têm acesso, obviamente, né, ao CAR-T. Aí, quando esse paciente ele tem uma recaída mais tardia, né, mais de um ano, que é uma minoria dos casos, né, na verdade, a gente sabe que 70% dos pacientes vão ficar curados com R-CHOP
e os 30%, 30% a 40% aí que vão recair, mais da metade vai recair precocemente, né? E esse pequeno percentual de pacientes deve ser dividido em elegível e inelegível a transplante, né? Os que recaem após 12 meses. O que é elegível vai ser resgatado com quimioimunoterapia e transplante autólogo, e o inelegível, hoje em dia, eles põem que a quimioimunoterapia não seria a primeira opção, né? No NCCN, por exemplo. Aí entram essas novas drogas. Para esse subgrupo de pacientes que tem uma recaída mais próxima ali de 1 ano ou mais e que são inelegíveis a transplante, que seria o tafasitamab e lenalidomida, né? O tafa é um anti-CD19 associado à lenalidomida, e o Pola-BR, que é o polatuzumab, né? O anti-CD79 conjugado à droga, bendamuxina e rituximab, né? Então, essas duas combinações de novas terapias entraria para esses pacientes que têm uma recaída um pouco mais tardia do R-CHOP, são inelegíveis para transplante, né? E os biespecíficos continuam em terceira linha, né? O epcoritamab é o que é aprovado no Brasil, o glofitamab ainda não foi aprovado. E, assim, como novidade, o que a gente já tem é um estudo fase 3 do glofitamab associado ao RGMOX, e o braço comparador é o RGMOX, que seria a terapia padrão, né, em segunda linha, uma das terapias padrão em segunda linha. E aí foi publicado já esse estudo e mostra assim, um percentual de resposta, não sei de cabeça, mas bem elevado, né? Então, possivelmente, a gente já vai ter a incorporação dos biespecíficos em segunda linha, e também já está sendo estudado o carticel em primeira linha, né? Nada ainda aprovado, mas os estudos já estão começando a sair. Então, a tendência é que essas novas terapias sejam incorporadas em primeira linha para a gente, depois de 25 anos, né, do início do R-CHOP, tentar dar outro salto na resposta na terapêutica, aumentar a cura do difuso. Obrigado, João, pelos excelentes comentários. Só uma pontuação que eu acho que é interessante é que, se não houver uma melhora na estratificação, a gente vai ficar o diagnóstico e com alguns critérios, né, talvez até CNGS mesmo, da própria biópsia, que possa esclarecer melhor o perfil genético aí dessa doença. Eu acho que a gente não vai ser difícil você conseguir, eu não estou falando mais nem de custo, tá? Estou falando só de indicação. Custo aí é um problema muito maior. Mas é preciso, eu sinto que falta isso, né? Falta um maior detalhamento, entendeu? Que se por um lado, principalmente a estratificação de risco, né? Então, eu acho que demora até a gente chegar a ver um indivíduo, a gente usar a carteira em primeira linha, né? Eu acho que demora nesse aspecto, sabe? Do que a gente precisa evoluir ou no melhor detalhamento. O que é que você acha sobre isso? É uma Para doença você, João. heterogênea. É uma doença heterogênea, né, doutor Fernando? Como a maioria das nossas doenças. Uhum. Eu acho que do ponto de vista prático, o que a gente tem hoje em dia que realmente define mudança de tratamento, né, é o double e triple hit, né, que a gente considera fazer RDA-EPOC, alguma outra terapia, e do ponto de vista de não de marcador genético, né, mas de apresentação clínica, de entidade primária de mediastino também que a gente faz RDA-EPOC. Então ainda é um cenário a ser explorado. A gente sabe que a origem da célula, apesar de a gente saber que a maioria é GBC, né, uma minoria ABC é o diagnóstico, mas a gente sabe que o ABC tem um pior prognóstico, mas até agora a gente só tem pequenos subanálises, né, de estudos que mostram que alguma terapia diferente do R-CHOP pode favorecer o ABC em relação ao GBC. Então, o terreno é ainda muito inexplorado e que essas tecnologias são muito caras, mas as terapias, mas talvez seja o que no futuro, né, eu acho ainda uma coisa distante da gente, né, mas
E no futuro elas podem ser incorporadas nas linhas iniciais para melhorar essas taxas de resposta, porque a gente sabe que quando um difuso não fica curado com R-CHOP é sempre um grande problema, né? Para Né? controlar esse paciente. Tem uma coisa que você estava falando e me ocorreu já por 2 vezes. Na nossa realidade, a gente chega a ter em torno de 34, 35% dos doentes que chegam para o transplante autólogo e eles são inelegíveis ao transplante pela quimio-refratariedade. São os linfomas que estão na nossa fila. A gente sabe bem disso, né? Está no transplante, então é O uma que explica preocupação isso? muito grande. Eu acho que o Desculpa, que... desculpa, não perdão. ouvi. Não, pode falar, pode falar. Eu não Eu acho ouvi. que o que explica isso é a própria evolução da doença mesmo, né? A gente sabe que esses 30% que não vão, 30 a 40%, né, que vão recair após a R-CHOP, a maioria deles vai recair precocemente, né, antes de 12 meses. E já é um dado bem consolidado há muito tempo que essas recaídas precoces não vão ter uma boa resposta à quimioimunoterapia e transplante autólogo, né? Então, na verdade, se você pegar todos os pacientes de difuso, né, um pequeno percentual que vai realmente ter um grande benefício do resgate com quimioimunoterapia e transplante autólogo. Claro que a gente vai fazer sempre, né, que é o que a gente tem acesso, mas desses 30% a 40% que recaem, menos da metade vão ter uma recaída mais tardia, que seria o subgrupo que tem um maior benefício, né, da quimioterapia e transplante autólogo. Aí, recaídas precoces, a gente sabe que tem um comportamento mesmo refratário. Por isso que estão entrando nessas novas terapias, como o CAR-T em segunda linha, se a recaída for precoce, e o Tafalene e Pola-BR, se a recaída for mais tardia, o paciente foi inelegível, né? Uma pontuação importante que você colocou é com relação ao double hit ou triple hit. O que a gente tem na prática é o resultado do BCL2, BCL6 e CMYC por imunistoquímica, e que, na verdade, a gente fica com essa informação de dupla ou tripla expressão, né? Eu não sei a experiência de vocês, mas quando eu consigo fazer a análise molecular, na grande maioria das vezes não se confirma o que está na expressão. Não sei alguém gostaria de comentar sobre isso? Quer comentar, João? Tô, Fernando. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia. Não, sobre esse ponto que você comentou, né, de quando a gente faz o fiche do material em blocado da biópsia para ter o resultado se é duplo ou triplo hit, a gente tem aquele dado que mostra que os pacientes que são ABC ou pós-síntese germinativo, eles têm uma taxa de maior desenlace, ou seja, quando ele é duplo ou triplo expressor, sendo ABC, é muito mais difícil que ele seja um duplo ou triplo hit. Diferente do paciente que é centro germinativo, quando ele tem uma chance maior dele ser duplo ou triplo hit, né? Esse é um dado, tem um trabalho bem interessante, de 2018 2019, ele tem um gráfico bem elucidativo, assim, ele mostra o percentual de acordo com a célula de origem, que seria ou não duplo ou triplo hit. E em relação ao que o João Paulo falou, né? Esses dados recentes, eu estava pensando muito sobre isso recentemente, sobre alguns casos que a gente avalia no pré-TMO, né? Eu ainda acho que a gente não deve mudar nossa conduta a nível SUS, certo? A nível que a grande maioria dos pacientes que a gente tem, nível de fora de ambiente de saúde suplementar, mas às vezes você pega um paciente que num cenário que um pouco mais antigo, né, de uns 3, 4 anos atrás, a gente não teria dúvida assim, de querer transplantar aquele cara o quanto antes, mas você pega aquele refratário primário, que tratou direitinho, que fez realmente os 6 ciclos de R-CHOP bonitinho, que tratou de forma adequada, sem grandes espaçamentos, que foi refratário primário, às vezes dá uma certa desencorajada, né, da gente expor aquele paciente a uma coisa tão agressiva que talvez ele não vai ter esse benefício que a gente achava que existia. Eu confesso que ainda no nosso ambiente eu tenho um pouco de medo assim de não propor o que a gente tem de enraizado de melhor tratamento de resgate, mas esses dados que estão cada vez mais solidificando, né, em relação
o potencial, talvez o não benefício dos refratários primários ou aqueles que não recaírem com menos de 12 meses, né? É uma coisa que me deixa muito pensativo aí a respeito do que seria o melhor para o paciente mesmo, sabe? Não do que a gente acha que seria o melhor. Não sei qual a opinião do sua, Heitor Fernando. Ok, na nossa linha de tratamento, é bem claro que o nosso protocolo de resgate, ele é o RIACE ou, eventualmente, o RDAP, quando vem de outro serviço, alguns serviços que preferem RDAP. Então, para nós está bem claro isso, nós vamos continuar fazendo isso, até por uma questão de acesso mesmo, e isso tem funcionado. Quando esse indivíduo não responde ao RA, esse aí é que o nosso problema é grande, tá? Porque nós não temos muitas opções, né, de tratamento. E, teoricamente, eu teria que partir para outras estratégias que eu não disponho, tá? Então, isso é um grande gargalo para nós, tá? E a gente até judicializa, né? Mas não tem uma certa dificuldade aí na obtenção dessas medicações. Agora mesmo eu estou com uma doente internada na enfermaria. Cara, acho que eu não sei se a gente deu alta agora no meu corte. Talvez o Guilherme e a Laura possam me recordar. Que é uma senhora que foi refratária ao RAs, foi refratária, aí depois tentaram, se não me engano, o RGMOX, também foi refratária. E houve uma progressão, a gente pediu Pola BR para ela, foi negado a princípio, e aí ela chegou a fazer uma massa torácica grande, com quilotórax, e aí nós tivemos que internar, drenar, e aí eu comecei a dar EPOC para ela, meio que sem ter opção. E ela está melhorando, a gente agora está esperando que uma nova solicitação que nós fizemos, ou pedimos novamente o Pola BR ou Carticel, né? Então, a gente está chegando a esse extremo de dizer, olha, eu não tenho uma opção de tratamento, mas essa é a nossa, nós não temos como mudar nada. A principal coisa que nós precisamos fazer no linfoma não Hodgkin, no nosso serviço, e aí especificamente difuso de grandes células B, mas de uma maneira geral, eu acho hoje que é levantar os dados, tá? Então, a gente ainda precisa ter dados internos para a gente entender e ter os nossos percentuais reais de resposta no local, como a gente hoje tem com o Hodgkin, né? O Hodgkin a gente sabe exatamente onde a gente está, né? Então, isso em função aí desse trabalho, né, que a doutora Helena vem desenvolvendo aí ao longo desses anos, e isso de alguma maneira tem nos ajudado. Eu queria que o Rafael desse uma palavra sobre o levantamento que ele fez dos pacientes transplantados com linfoma não Hodgkin. Rafael, se você pudesse falar. Bom dia, pessoal. Então, esse trabalho, na verdade, ele tem um miss data considerável, né? Porque a gente recebe muito paciente de outros serviços, então algumas informações acabam se perdendo. Mas, realmente, assim, o que a gente observa é que é o que está já bem consolidado na literatura, né? Aqueles pacientes que vão para transplante numa recaída muito precoce ou refratários primários, né? Eles não sustentam tanta resposta. Então, realmente, o transplante de medula óssea ele tem esse benefício questionável. Mas é como o Lucas comentou, acho que como foi bem reforçado aqui, né? É uma ferramenta que a gente tem disponível no SUS, a gente sabe que não vai funcionar tão bem respaldado pela literatura em todo o contexto, né? Particularmente nesse cenário, mas é uma terapia que a gente infelizmente não consegue abrir mão, né? Nesse momento, para esses casos. Mas, assim, o nosso estudo a gente observa isso, doutor Fernando. Realmente, eu acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais nos dados. Eu sei que é difícil a gente conseguir pegar toda a evolução dos outros serviços, né? Quanto tempo o paciente sustentou resposta, depois da primeira linha, quanto tempo ele durou para ir para a segunda linha ou linha subsequente. E esses dados ajudariam nesse sentido, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse, pelo menos, organizar os dados do nosso serviço, a gente conseguiria já ter uma ideia boa quanto a essa questão dos desfechos relacionados ao transplante de medula.
Tá. Eu acho que o que você está colocando é que se esse indivíduo vai em remissão completa para o transplante autólogo, ele tem uma chance maior, né, de sustentar essa resposta, de ter um melhor desfecho do transplante. Se ele vai em remissão parcial, ele tem, isso vale para Hodgkin e não Hodgkin, isso é bem claro. No Hodgkin a gente tem isso bem desenhado ao longo de vários. Doutor Fernando, eu não estou conseguindo escutar o senhor. Travou aí? Para mim, travou também. Eu estava na dúvida se era aqui ou se era o dele. Travou para mim também. Pois é. Certo. O doutor Fernando pediu para encerrar a sessão. Porque caiu e ele não está conseguindo entrar de volta. Deixa eu ver se ele vai querer que a gente reinicie. Ele disse que realmente deu problema no computador dele, e aí pediu para a gente encerrar por aqui. Então, obrigada a todo mundo. E aí, se qualquer coisa depois ele continua a discussão, tá bem? Obrigada, Emanuele. Parabéns pela apresentação. E vamos em frente. Obrigada, doutora. Obrigada, Emanuele. Parabéns, Manu. Bom dia.